A fé cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos explorar sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, seja bem-vinda à Fé e Tulipas. Olá e bem-vindas ao nosso segundo episódio do podcast Fé e Tulipas. É uma alegria muito grande ter você aqui, mesmo enquanto você está passando um pano na casa, ou quando você está fazendo almoço, ou alguma coisa assim. É muito bom ter essa oportunidade de estar conversando com você para nós duas estarmos crescendo à semelhança do nosso Senhor Jesus, porque essa é a maior alegria da nossa vida e é por isso que nós cristãs ansiamos, porque nós sabemos que um dia nós estaremos com o nosso Senhor Jesus e que será para toda a eternidade. Então, por isso que a gente vai continuar a conversa que a gente deixou pendente na semana passada, que a gente começou falando sobre o fruto do Espírito, e a gente viu como que é singular e por que é tão importante a gente sempre ter isso na nossa mente, lembrando que não é porque a gente pode escolher qual parte do fruto que a gente quer, mas que é um fruto só e que nós vamos florescer de acordo com a medida que a gente estiver crescendo na nossa caminhada com Deus. Então, é por isso que antes a gente falou sobre isso, e agora a gente vai falar sobre a questão do amor, que é a primeira palavrinha que vem na lista do fruto do Espírito. Mas antes da gente chegar, eu quero te lembrar de se inscrever no canal e de seguir aqui no Spotify também, e de seguir no Instagram, que assim você vai saber de tudo que está acontecendo e assim a gente também vai poder interagir mais e vai ser muito legal. Então, dito isso, vamos começar a falar sobre amor. Eu não sei você, mas isso é algo muito difícil. Colocar na prática é algo que muitas vezes pode ser desgastante ou muitas vezes a gente nem sabe como fazer, porque é uma coisa que às vezes a gente tem um conceito meio errado, então a gente vai tentar hoje buscar para ver o que a Bíblia fala sobre isso. Então é interessante a gente entender que, primeiro, o amor bíblico é o amor ágape, ou seja, é aquele amor sacrificial, um amor incondicional, que, resumindo, é um amor que o Senhor Jesus teve para conosco, ou seja, aquele amor que fez com que o Senhor Jesus viesse, se humilhasse e morresse em nosso favor. Então, uma vez que a gente vê isso, a gente também pode lembrar que amor é um atributo de Deus, ou seja, faz parte da característica de Deus. Como diz em 1 João 4,16, Deus é amor. Então, isso faz parte do caráter de Deus. E uma coisa que é muito interessante para a gente analisar é que não é somente um atributo que Deus tem e que ele não pode ser duplicado, digamos assim, para nós. Esse daqui é um atributo comunicável. Como assim? É um atributo que o nosso Senhor Deus tem e que ele possui, mas nós, como seus filhos, como suas criaturas, temos a oportunidade de também ter esse atributo. Então, por exemplo, esse é um comunicável. Mas se a gente for procurar um incomunicável, seria, por exemplo, Deus é eterno. Nós não somos, e não tem como nós, como criaturas de Deus, sermos eternos. Então, esse é um atributo que não pode ser comunicável, mas o amor é. Deus é amor e ele nos chama a exercer esse amor para com outras pessoas. E eu não sei você, mas quando a gente fala sobre amor, uma das primeiras passagens bíblicas que vem na nossa mente é 1 Coríntios 13, que é também conhecido pelo capítulo do amor, que a gente vê ali uma descrição muito bonita sobre esse amor que é o amor ágape, ou seja, aquele amor incondicional. Então, tem uma coisa aqui muito interessante que muitas vezes pode causar dúvida quando a gente lê essa passagem. Os dois últimos versículos desse capítulo diz assim: porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Então, o que será que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele disse que são desses três, o maior é o amor? Quando a gente pensa, a gente lembra, nossa, mas eu fui salva pela fé, como que o amor é maior do que a fé? Vamos ter certeza de que a gente vai entender isso. Tem um livretinho muito bom da W. Pink que ele fala sobre como que o amor é o maior dom de todos e ele vai explicando por quê. E é muito interessante a gente analisar que vamos parte por parte. O que é a fé? Hebreus 11 nos diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos.
E como cristãs, nós temos fé em quê? Nós temos fé no sacrifício do Senhor Jesus, nós temos fé da vida que nós teremos, a vida eterna, e também isso tem a ver com a esperança, que a gente tem a esperança da vida eterna, que nós iremos viver para sempre com o Senhor Jesus. Então, a questão é que a gente também escuta e a gente vê nas Escrituras que nós devemos andar por fé e não por vista. Mas a questão é que quando nós chegarmos ao céu, a nossa fé vai se tornar vista. Por quê? A gente vai estar ali vendo face a face o Senhor Jesus, a gente vai estar desfrutando de tudo aquilo pelo qual nós cremos e lutamos durante a nossa vida terrena, e no céu nós a veremos. Lá vamos estar experimentando todo esse amor, toda essa certeza que a gente teve aqui na terra. Então, é por isso que essas 2 coisas são muito importantes, são isso que fortalecem a nossa vida aqui na terra. Mas a questão é que vai chegar um dia no céu que elas não vão ser mais necessárias, porque a nossa esperança a gente vai estar vivendo ela, e a nossa fé não vai ser mais a certeza do que não se vê. A nossa fé vai ser algo que a gente vai estar vendo, então vai ser uma vista. Então é por isso que esses 2 vão acabar, mas o amor nunca vai acabar. É por isso que também o apóstolo Paulo, nessa descrição, ele diz: "O amor nunca perece". Então é porque nós, aqui nessa terra, nós temos o dever de amar a Deus e amar o nosso próximo. E no céu nós vamos continuar com esse mesmo dever, que nós vamos estar desfrutando e vivendo o amor de Deus, e também nós estaremos com todos os santos amando um ao outro com o amor perfeito. Então é por isso que o amor desses 3 é o único que vai continuar eternamente. Então, à luz disso tudo, a gente vê que é muito sério a gente entender o que é o amor. E a gente tem que levar isso a sério, porque, como cristãs, isso está no centro da nossa atitude em relação a Deus e em relação a outras pessoas. Então, é por isso que isso também está muito ligado ao que o grande mandamento que o Senhor Jesus nos deixou, que ele diz em Marcos 12, do versículo 30 e 31, que ele diz assim, o Senhor Jesus aqui ele está repetindo já do Antigo Testamento, que diz assim: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, antes da gente entender cada um deles, que a gente vai explorar cada um, vamos lembrar, para a gente saber como amar a Deus e como amar ao próximo, a gente tem que saber o que é o amor de Deus. Então, se a gente lembrar, Deus nos ama, então por isso o Senhor Jesus morreu em nosso lugar. Se a gente lembrar, por exemplo, do versículo de Romanos 5:8 que diz: Porque Deus prova o seu amor para conosco em ter Cristo Jesus morrido em nosso lugar, sendo nós ainda pecadores. Então, esse é o amor de Deus. Quando nós ainda éramos pecadores, quando nós éramos inimigos de Deus, quando nós só queríamos saber de pecado e não queríamos simplesmente viver para a glória de Deus. Durante esse período, o Senhor Jesus morreu a nosso favor e ele agora nos chama e nos convoca a viver para ele. Então, essa é uma grande beleza. O amor de Deus, ele foi incondicional. Nós não tínhamos feito nada. Então é por isso que a gente pode dizer também: eu amo, porque o Senhor me amou primeiro. Então, esse é o amor de Deus. E eu não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme muito bonitinho que o nome é O Terceiro Verso, que é a história de uma família. Eu lembrei aqui, porque quando falo de amor de Deus, é um centro, é a temática do filme sobre isso. Que é a história de uma família que está passando por problemas financeiros e tem vários filhos, né? Famílias, assim, bem grandes, que o filme se passa durante a Segunda Guerra Mundial ali. E é muito bonitinho que tem as crianças que elas estão vendo os pais passando por dificuldade financeira e um deles ficou sabendo que uma pessoa compôs uma música e ficou rica. E aí o menininho ele tem a ideia de compor uma música. E aí, nessa, ele começa a tentar escrever uma música sobre o amor de Deus, que o pai dele tinha começado a escrever. Mas aí ele começa a perceber que para ele escrever uma música sobre o amor de Deus, ele precisava entender o que era. Então é muito fofinho que o filme todo é mostrando sobre como que é o amor de Deus e como que a gente pode realmente experimentar. E o filme é uma gracinha, ele tem no Google Play, nesses streamings assim, e ele é muito bonitinho. Então, agora que a gente viu sobre qual é o amor de Deus, como é o amor de Deus, vamos analisar como que é o amor a Deus. Então, por meio do Espírito Santo, o Senhor Deus derramou em nossos corações esse amor a Ele. Então, agora, isso está escrito em Romanos 5, eu esqueci de citar a referência.
Mas então vamos lá. O Senhor Jesus, ele colocou no grande mandamento que nós devemos amar ao Senhor nosso Deus de todo coração, alma, entendimento e força. Esses 4. Então vamos ver cada um deles para a gente entender sobre o que significa cada um. Então vamos lá. O que é coração? A gente precisa entender que coração não é simplesmente, um músculo ou um órgão do nosso corpo, que sem ele a gente morre. Não é sobre isso que a Bíblia está falando aqui. A questão é que, durante toda a Bíblia, nós vemos que o coração é como o centro do nosso ser, ou seja, é aquilo que comanda tudo que nós somos. Então, se a gente lembrar, por exemplo, de Provérbios 4:23, que diz: "Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida." Então, de acordo com a Bíblia, o coração é aquilo que é a nossa motivação, aquilo que faz a gente querer continuar a nossa vida, aquilo que nos encoraja, aquilo que é o centro de quem você é. Então, se eu te perguntar, por que você faz o que você faz? Então, a sua resposta vai ser alguma motivação que você tem, e isso é o seu coração. Essa motivação é o centro dos seus pensamentos. Não é só a questão de emoção, mas é a questão do que você pensa, do que te motiva, do que te encoraja, tudo isso. Isso é o seu coração. Então, quando o Senhor Jesus nos diz que nós devemos amar a Deus com todo o nosso coração, nós devemos amar a Deus com o centro de quem nós somos. Deve ser a nossa maior motivação amar a Deus, com todo o que nós temos, com todas as questões interiores que nos motivam a continuar a nossa vida. Isso deve ser, é com isso que nós devemos amar a Deus. E depois diz alma. Aqui a gente vê que a ideia bíblica de alma nunca é algo, abstrato, subjetivo, não é isso. A Bíblia deixa bem claro que nós somos uma alma que tem um corpo, não ao contrário. Então, quando a gente vê que a nossa alma vai viver eternamente e que a alma também pode ser tida como aquilo que é nós como um todo, então também pode ser o nosso corpo físico. Então, amar a Deus com toda a nossa alma também é amar a Deus com o nosso corpo, aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós agimos. Então isso daqui também tem a ver com a questão, por exemplo, de 1 Coríntios 10:31, que diz: "Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus." Então, isso faz parte da nossa alma também. Então, também, o Senhor Jesus fala de todo o nosso entendimento, e aqui também tem o nosso intelecto, o nosso saber, nossa inteligência, toda a nossa mente, é tudo aquilo que a gente usa para raciocinar. A gente tem que amar a Deus com o nosso entendimento, ou seja, também buscar entender quem Deus é. O Senhor Deus, ele nos deu inteligência e capacidade intelectual para que nós possamos usar para conhecê-lo, ou seja, para saber quem explicar quem ele é, saber quem ele é para conosco e quem ele se revela nas escrituras sagradas. Então, isso a gente precisa saber. Também, forças. Quando o Senhor Jesus diz para amarmos a Deus com todas as nossas forças, ele não está dizendo que a gente tem que usar o nosso músculo necessariamente, e essa força nesse sentido de puxar peso, essas coisas. Não é isso. É um sentido que, na realidade, é a nossa capacidade, ou seja, com toda a sua capacidade, você tem que amar a Deus, também com tudo que você possui, com tudo que você pode. Então, tem essa coisa, assim, também de, às vezes, usar os nossos recursos para amar a Deus, tantas formas que a gente pode usar. Então, resumindo, é assim: ame o Senhor teu Deus com tudo que você é, com tudo que você tem e com tudo que você pode. Então, amar a Deus completamente. E uma coisa que é muito bonita é que, por exemplo, esse texto do Shema, em Deuteronômio, no versículo de Deuteronômio 6, versículo 4, diz assim: "Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor." Aí seguindo diz assim: "Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras hoje te ordeno, estarão no teu coração." Então, olha que bonito que o Senhor Deus conclui dizendo que, com tudo isso que a gente viu, que nós devemos amar a Deus, isso deve estar no nosso coração, ou seja, deve ser a nossa motivação. Então, como que isso é bonito a gente analisar que a gente ama a Deus, mas isso também se torna a motivação da nossa vida. E a gente vai fazendo isso depois simplesmente por amor. Eu sei que parece redundante, mas a questão é que a gente, quando coloca isso no nosso coração, isso vai simplesmente fluindo de nós. E então o Senhor Jesus também nos lembra bastante sobre como que é esse amor a Deus, que ele diz: "Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos." Então, quando a gente lembra que nós devemos obedecer a Deus porque nós o amamos, não simplesmente porque nós temos medo da punição que virá sobre nós, não é isso. Porque quando a gente ama a Deus, a gente vai querer fazer a vontade dele. E uma vez que a gente busca isso, a gente vai ver:
Deus odeia o pecado. Então, eu, como alguém que ama a Deus, eu vou querer amar o pecado? Não, eu vou querer ficar longe dele para eu ficar mais perto e mais parecida com meu Deus. Então, é assim que a gente vai se conformando e voltando a ser a imagem e semelhança de Deus, porque o pecado nos deformou. Então, agora, quando a gente conhece Jesus e à medida que a gente vai aprendendo mais dele, conhecendo mais de quem ele é, nós vamos voltando a esse design original que nós temos. Então, é por isso que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Mas a gente também tem que saber que mesmo quando nós falhamos, e muitas vezes isso vai acontecer, o nosso amor falha, e também a gente precisa lembrar que mesmo que o nosso amor falhe, o amor de Deus nunca vai falhar. Então, mesmo se nós pecarmos, o amor de Deus vai nos perdoar. Mas quando a gente recebe esse amor, quando a gente recebe esse perdão, a gente só ganha uma motivação a mais para ficar longe do pecado. Então, isso é algo lindo. Mas não acaba aí. O Senhor Deus também nos diz para amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas isso não quer dizer que muitas vezes esse versículo é tirado de contexto, dizendo que antes de amar outras pessoas, nós temos que amar a nós mesmas. Não é isso, porque o amor cristão ele é altruísta e não egoísta. Altruísta é quando é algo baseado em outra pessoa e não em si mesma. E essa é a questão. O amor de Jesus não foi um amor baseado em si mesmo, foi um amor baseado em outros, que foi o amor que o Senhor Jesus teve para conosco. Então, quando a palavra de Deus nos diz que é para amar como a nós mesmos, é amar outras pessoas com o mesmo amor com que Deus nos ama. Ou seja, por exemplo, algo que vai ficar mais fácil para a gente entender. Então imagina, você como uma mulher, às vezes você vai ao salão e você passa um tempão lá. Aí você vai, faz o seu cabelo, faz a unha, e você gasta um tempo, e não tem nada de errado com isso, pelo contrário, isso é algo que a mulher cristã deve sempre estar cuidando da sua aparência para ter uma aparência que glorifica a Deus. Então, nesse exemplo que eu usei, você passou muito tempo no salão. Ok? Você gastou tempo ali. Então, da mesma forma que você gastou tempo com você, cuidando de você, você também tem que estar disposta a gastar tempo com outras pessoas e usar esse tempo para amá-las. Então, da mesma forma que às vezes você usa recursos financeiros para você, você também pode usar esses recursos para abençoar outras pessoas. Então, é essa maneira de amar como a nós mesmos. Do mesmo jeito que nós nos esforçamos para cuidar de nós, nós também devemos nos esforçar para cuidar de outras pessoas. Então, esse amor próprio que hoje é promovido, ele é um amor egoísta, ou seja, só pensa em si mesmo, achando que eu tenho que me sentir bem para poder amar outras pessoas. Não é isso. Muitas vezes nós vamos, como cristãs, ter que amar outras pessoas mesmo quando nós não estamos nos sentindo confortáveis, mas depois a gente vai ver que é muito, muito mais gratificante servir outras pessoas do que servir a nós mesmas. Mas então, esse amor próprio que é promovido hoje, ele esquece quem Jesus era. Porque ele vai tentar amar não simplesmente como Jesus amou abrindo mão de si mesmo, mas vai querer fazer justamente o contrário. Então é por isso que, como cristãs, nós devemos saber que o nosso valor está na cruz do Senhor Jesus. E se a gente tentar colocar o nosso valor, a nossa identidade em qualquer outro lugar, nós vamos estar fadadas ao descontentamento e à insatisfação. Então é por isso que o nosso amor não deve ser fundamentado em nós, deve ser fundamentado em Deus e nas pessoas próximas a nós. Então, quando nós temos esse amor, nós simplesmente pensamos em outras pessoas e não em nós. E quando nós começamos a buscar e cultivar esse amor que é o amor cristão, o amor ágape, o amor sacrificial, nós podemos também ter forças para amar pessoas difíceis. E todos nós temos pessoas na nossa vida que às vezes a gente se pergunta por que essa pessoa está na minha vida, por que essa pessoa é tão complicada. Mas é que quando a gente lembra que o nosso Deus é soberano e que o nosso Deus não erra, e sim, vai ter vezes que vai parecer que é impossível amar essa pessoa, mas o Senhor Deus, ele vai nos dar força, ele vai nos dar graça, porque é da vontade dele que nós amemos outras pessoas. Então, quando nós clamarmos a ele pedindo ajuda, ele vai nos ajudar, porque ele é um Deus bom e gracioso para conosco. Então, vamos trazer aqui algumas aplicações aqui pra gente entender melhor. Então, o amor cristão é abrir mão do que é mais confortável para você. Como assim? Vamos pegar um exemplo. Você tá morrendo de sono, você tá com uma dor de cabeça e uma amiga sua manda mensagem precisando de um conselho ou simplesmente precisando conversar. E aí você pega o seu WhatsApp e você coloca daquele jeito que não fica azulzinho a mensagem. Aí a sua amiga não sabe se você leu ou não a mensagem e realmente tá precisando de ajuda.
Então, dessa forma, isso não é amor. Se uma pessoa precisa da nossa ajuda, nós, mesmo que às vezes não seja, que a gente não tem cabeça para aquilo agora, nós devemos sim amar aquela pessoa. E sabe de uma coisa? À medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai crescendo nesse amor e nós vamos aprendendo a amar como Jesus amou. Tantas vezes que Jesus estava, por exemplo, o Senhor Jesus estava ensinando e então simplesmente amigos descem pelo telhado o seu amigo aleijado. Então, naquele momento, nós humanamente poderíamos dizer: "Não, Jesus está fazendo outra coisa, ele está com outra cabeça, ele não vai agora simplesmente parar tudo para curar uma pessoa". Mas o Senhor Jesus, ele não fez o que ele estava com a cabeça para fazer na hora. Ele fez aquilo que iria fazer bem para outra pessoa. Ele olhou para aquele homem e ele o amou. Então, por exemplo, quando a gente também lê sobre quando o Senhor Jesus, os momentos que ele se sensibilizou, por exemplo, quando Lázaro morre e diz que o Senhor Jesus chorou. Então, naquele momento a gente vê, Jesus teria um ministério para seguir, mas ele para e ele diz: "Eu vou levantar Lázaro. Eu vou fazer isso também por amor a Maria e a Marta, que são pessoas que eu amo, e Lázaro que eu amo. Vem para fora". Então também quando o Senhor Jesus vê aquela viúva que tinha perdido seu filho, que era a única maneira que ela poderia ganhar dinheiro era se o filho trabalhasse e ela perdeu o seu filho. Então Jesus olha e a palavra nos diz que Jesus teve compaixão e Jesus vai e ressuscita aquele jovem. Então teriam na nossa cabeça 1000 desculpas para simplesmente não amar aquelas pessoas, mas o Senhor Jesus, ele olha para a pessoa, ele não olha para as circunstâncias para ver se está na hora de fazer aquilo ou não. O Senhor Jesus simplesmente ama. E esse amor é o que nós devemos buscar também. Então, quando a sua amiga te mandar mensagem e você simplesmente: "Ah, eu falo com ela depois, agora eu não tô com cabeça pra isso". Nós devemos começar a mudar nossa atitude, nós devemos sim parar e falar assim: "Eu vou responder essa pessoa", mesmo que às vezes eu tenha 1000 outras coisas pra fazer, mesmo que agora eu esteja com vontade de simplesmente sentar no sofá, assistir um filme, comer uma pipoca, mas agora eu vou pegar e vou ligar pra essa minha amiga. Mesmo que não seja muito popular hoje em dia ligar para as pessoas, mas eu vou ligar pra eu poder falar com ela, ouvir a voz dela e poder aconselhar ela segundo a palavra do Senhor. Tantas formas que nós podemos. Então também, por exemplo, quando uma amiga sua compra alguma coisa que você queria muito, ou então quando ela começa a namorar com um rapaz bem piedoso da igreja, você cobiça aquilo que ela comprou? Ou e você diz assim: "Ah, ela não merecia aquilo, eu merecia muito mais, aposto que ela ficou endividada com tanto de coisa que ela comprou". Ou quando ela tem um namorado e você chega assim: "Nossa, ela nem é tão crente pra aquele cara", ou então: "Nossa, eu sou muito mais piedosa que ela, por que ela tá namorando e eu não?". Então, essas coisas que são a cobiça do nosso coração, nos mostram que isso tá errado, porque nós não estamos amando aquela pessoa. Porque o amor não inveja, como diz em 1 Coríntios 13. Então a gente precisa ter a ideia de saber, mesmo que às vezes eu tenha 1001 desculpas pra dizer: "Ah, aquela pessoa não merecia, ah, aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo", a gente precisa saber o amor é simplesmente amar outra pessoa. Eu sei que isso parece estranho, mas eu sei que você entendeu também. A gente precisa simplesmente saber que eu vou amar aquela pessoa não porque eu acho que ela merece isso ou que ela não merece aquilo, mas simplesmente porque ela é imagem e semelhança de Deus. Então eu devo amá-la porque eu sou uma cristã e eu fui amada com amor incondicional. Então agora eu posso replicar, duplicar esse amor para essa pessoa. E também outra questão do amor cristão é que muitas vezes tem aquele amor que a gente chama de amor difícil. E tem horas que parece que é mais difícil do que difícil, então a gente precisa sempre estar orando a Deus para que Ele possa nos dar essa coragem de ter esse tipo de amor e discernimento, porque muitas vezes algumas pessoas podem usar como desculpa o amor difícil para simplesmente explodir com outras pessoas e ficar com raiva, coisas assim, mas a gente precisa saber que o amor difícil não é simplesmente você dizer o que tá na sua cabeça e brigar com a pessoa e não trazer nenhuma esperança, não. O amor que o Senhor Jesus tem a disciplina, sim, mas também tem a esperança no final, então a gente sempre precisa ter essa ideia. Então, por exemplo, esse amor difícil pode ser mais ou menos o amor realmente de disciplina. Então, às vezes, quando a sua amiga tá que você tá percebendo que ela tá caindo em um pecado e você diz: "Olha, você tá caindo nesse pecado", ou então: "Eu percebi que você começou a ter atitudes um pouco orgulhosas", e você falar isso em amor, tem que sempre ter esse lembrete na mente, a gente sempre tem que falar em amor. Ou às vezes você dizer assim: "Olha, sua atitude tá errada, não é assim que uma cristã deve se portar. Vamos orar sobre isso, vamos lutar juntas, eu tô aqui com você". E então o amor difícil sempre também vem com a questão de disposição, nós devemos estar prontas para ajudar essas pessoas. Ou então às vezes você tá conversando e você simplesmente diz e vira assim: "Olha,
você está fofocando e eu não vou fazer parte disso. Isso é o amor difícil. Nós muitas vezes vamos ter que dizer coisas que não vai ser a mais confortável, não vai ser aquela que vai ficar todo mundo sorrindo no final, mas que vai ser aquilo que vai trazer a gente para pensar, de simplesmente pensar: "Nossa, será que eu estou errando nisso? Essa pessoa falou comigo em tanto amor que eu nem me senti ofendida, mas eu quero buscar ser mais como Jesus". Então essas conversas do amor difícil que a gente vai buscar amar e servir outras pessoas, isso é amor. Também quando a gente busca servir a nossa família, sejam cristãos ou não, porque dentro da família a gente vê as falhas um do outro bem de perto, né. Então quando a gente simplesmente diz: "Eu sei as suas falhas, eu sei os seus piores momentos, eu sei quando você está extremamente estressado, eu sei quando você está extremamente chateado, mas apesar disso tudo, eu te amo, porque o Senhor Jesus me amou e o Senhor Deus ainda conhece todos os nossos pensamentos. Então existem coisas que nós não gostaríamos nem que a pessoa mais próximas a nós soubesse o que a gente pensou, mas nosso Deus sabe. E mesmo com tudo isso, ele nos ama. Então isso que é incrível, mesmo essa proximidade pode nos levar a amar essas pessoas, mesmo que às vezes seja difícil. E também estar disposto a servir. Muitas vezes a gente vai querer criar desculpas para não cuidar de alguma coisa que alguém da família pediu, mas quando a gente simplesmente para e fala assim: essa pessoa me ama tanto, eu amo tanto essa pessoa, por que eu não vou ajudar a servir, a ajudar com isso? Por que eu não posso simplesmente ser humilde? Então a gente precisa sempre estar buscando esse tipo de amor. E também outra questão é ser justo com as pessoas. O nosso Deus, ele é justo, então nós devemos replicar essa justiça também em relação a outras pessoas. E quando eu digo isso é na questão de, por exemplo, se aparece alguém que é visitante na sua igreja, você tenta se apresentar, mesmo que às vezes tenha uma diferença de idade ou de contextos, enfim, você busca conhecer aquela pessoa de dizer: "Oi, seja bem-vinda", coisas assim? E ou então, uma colega de trabalho que você só dá "oi" ou no máximo: "Nossa, hoje tá quente, né, o clima tá meio estranho", essas conversinhas bem de elevador. Então, a gente precisa, como cristãs, passar dessa linha de simplesmente dizer: "Então, me fala de você, o que você gosta de fazer, com que você trabalha, qual que é o seu hobby, qual que é uma meta da sua vida", simplesmente buscar aquelas conversas e também buscar ouvir. Se a gente sabe que a pessoa gosta de alguma coisa, a gente faz perguntas relacionadas àquilo. Então, a gente simplesmente se dispor, às vezes não fazer o que vai ser mais confortável para nós, mas fazer aquilo que a gente sabe que vai poder abençoar outras pessoas e que no futuro também pode se tornar uma forma de nós testemunharmos do amor de Cristo a ela. Também quando a gente abre a porta da nossa casa e simplesmente recebe vizinhos e pessoas que moram perto de nós e dizemos: "Olha, essa é a intimidade do meu lar, você está conhecendo como ela é, e deixa eu te mostrar como que é um cotidiano cristão". Isso é algo que pode amplamente abençoar outras pessoas quando elas, muitas vezes que não são crentes, vão olhar dentro da sua casa e vão dizer: "Nossa, essas pessoas cristãs vivem de uma forma tão diferente". E isso é um grande testemunho sobre o Senhor Jesus. Então, hospitalidade é algo que a gente sempre tem que estar pensando, porque é muito importante. E também, por exemplo, amar a igreja. Isso é muito difícil, sim, mas quando nós amamos Jesus, nós também devemos amar a sua noiva. Não existe nós dizermos para uma pessoa que nós amamos ela, mas não gostamos do marido dela. Isso é muito estranho, a pessoa em si não vai gostar disso. Então, da mesma forma, se a gente diz que eu amo Jesus, mas eu não amo a igreja, algo está errado. Nós, como cristãos, devemos amar o Senhor Jesus e isso deve nos levar a amar a igreja, porque, nós fazemos parte dela, e 2, é a noiva do Senhor Jesus, e 3, é com quem nós vamos passar a eternidade inteira. Então, nós devemos ter em mente de que a noiva do Senhor Jesus não é simplesmente a igreja local, a igreja onde eu frequento. A igreja do Senhor Jesus são todas as pessoas que são cristãos, todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Então, seja essa pessoa que vive no Japão, na Bolívia, na Espanha, no Nepal, na Nigéria, na Nova Zelândia, seja onde for que essas pessoas moram, eles são parte do corpo de Cristo e eu sou chamada a amá-los. Todos eles são crentes, não importa se às vezes eles são de uma denominação diferente ou se às vezes eu tenho uma interpretação diferente do Apocalipse, não importa quais são as diferenças. Nós precisamos sempre lembrar de que nós devemos amar essas pessoas porque elas fazem parte do corpo de Cristo. Então, também tem a questão de feridas dentro da igreja, então, fofoca também é algo que estraga bastante o relacionamento de irmãos com irmãos, mas quando a gente lembra de que, nós devemos simplesmente estar ali com eles e não simplesmente virar e dizer: "Bom, eles que estão perdendo mesmo com a minha saída". Não é isso.
Eu gosto muito de uma frase que a Jackie Hill Perry diz, que ela diz assim: "Eu descobri que a única coisa que pode curar ferida de igreja é a igreja". Então isso é algo lindo de se ver, que nós devemos estar dentro da igreja, porque é ali que nós vamos aprendendo mais, aprendendo também sobre a questão de comunhão, de ter amizades cristãs e realmente que vão abençoar não somente a nós, mas naquelas que nós também vamos ter algo a acrescentar na vida de outras pessoas. É aquele vai e volta, que é algo lindíssimo que só cristãos podem ter, e essa é uma comunhão que é belíssima. Então, quanto mais nós amamos outras pessoas, mais nós tiramos a nós mesmos de vista. Quando nós olhamos mais para as outras pessoas do que para nós mesmos, nós somos mais humildes e a humildade bíblica sempre leva ao amor. E também o amor sempre leva à humildade. Então, é por isso que a gente precisa sempre orar e dizer, assim como João Batista disse: convém que ele cresça e que eu diminua. E muitas vezes, sim, pode ser que fique quase impossível de amar pessoas, e nesses momentos a gente pode simplesmente se ajoelhar e dizer: "Senhor Deus, eu não tenho forças para amar essa pessoa. Ela me machucou, eu não gosto dela e ela diz coisas que realmente me ferem. Mas Senhor, eu sei que é da tua vontade que eu ame. O Senhor Jesus me chama a amar o meu próximo, então, meu Pai, por favor, move no meu coração, porque eu sozinha não consigo. Em nome de Jesus". Então, nesse momento que a gente ora, simplesmente orações, lembrando das promessas de Deus e também lembrando do mandamento de Deus e lembrar: Senhor, o Senhor manda isso, então é da tua vontade que eu faça isso, me ajuda. E o Senhor Jesus, ele nos ajuda, essa é a parte mais linda de todas. Então, quando a gente lembra também que o amor cristão tem o formato de uma cruz, ou seja, é tanto vertical quanto horizontal, ou seja, é para com Deus e também é para com o nosso próximo. Não existe nós dizermos que nós amamos a Deus, mas nós não amamos outras pessoas, porque um deve levar ao outro. Então, quando nós amamos a Deus, nós amamos outras pessoas. E é uma inspiração muito grande saber que o nosso Deus nos ama e por causa disso nós podemos amar. Então, à luz disso tudo, eu acho que a gente já descobriu porque Paulo colocou o amor como o primeiro da lista, né. É algo tão importante para todas nós e que é o primeiro da lista do fruto do espírito, então é algo que vai fluir de nós como cristãs, mas que também todos os dias nós devemos estar orando e pedindo: "Senhor Deus, me ajude a amar, me ajude a amar como o Senhor me amou". E é uma coisa lindíssima, porque o nosso Deus, ele nos responde porque ele nos ama. Então, é por aqui que a gente termina e que alegria vai ser o próximo episódio. Obrigada por ter escutado esse episódio do podcast Fé e Tulipas. Por isso, compartilhe com as suas amigas para que vocês estejam crescendo juntas no conhecimento do nosso Senhor. Você também encontra Fé e Tulipas no YouTube e Instagram. Então se inscreva e siga para você não perder nenhuma novidade. E eu espero você aqui no próximo episódio, semana que vem.